Chico e o Dr. Bezerra de Menezes. E a gente está com os convites para vender aqui, que seriam meia entrada a R$40, mas essa meia entrada ela seria só para idoso, professores, estudantes e portadores de deficiência. E aí a gente vai ter um ingresso solidário também para vender, que ele sairia no preço de R$50, e mais 1 quilo de alimento não perecível, que seria entregue no dia da peça lá no teatro, não aqui no centro. A Marina vai estar aqui no quiosque hoje, ali no quiosque junto com a Rosana, e quem tiver interesse pode ir lá conversar com ela para adquirir. Ela vai, no primeiro momento, entregar um voucher, e depois que for feito o pagamento, aí ela entrega o ingresso. E aí quem tiver interesse, procura ela lá no quiosque. A gente ainda está arrecadando os doces para a festa junina das crianças aqui da creche, que vai ser no dia 21 de junho. Então, quem puder estar ajudando, aí, fazendo uma doação, também pode deixar ali no quiosque com a Rosana. A campanha do agasalho também, né, continua. Então, quem tiver uma roupa, um cobertor em condições de uso, em bom estado, que quiser trazer, pode deixar ali no quiosque também. E o Matheus pediu para dar um recadinho. De sábado é feito o preparo da sopa aqui na casa, que é distribuída nos domingos. E a gente está precisando de voluntários para trabalhar no sábado, a partir das 8 horas da manhã. Quem tiver interesse, procura um de nós que está aqui na frente, fala com o Matheus, que a gente dá mais informações. Mas vocês vão ser muito bem-vindos e a gente está precisando dessa ajuda. Hoje a gente vai ter a palestra do Paulo Toledo, que é lá do Amor, Caminho, Verdade e Vida, lá na Dona Hortência. Tá? E vamos fazer uma oração agora. Então vamos nesse instante fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e juntos, encarnados e desencarnados, agradecer ao Senhor, Pai, Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Teu nome, em nome de Jesus, nesta noite, aprendendo, recebendo os tratamentos físicos e espirituais que aqui viemos buscar, por essa casa que nos acolhe com amor e carinho, pela equipe espiritual dessa casa, que já está realizando os tratamentos que necessitamos desde o momento que aqui entramos. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos ilumine, que todos nós que aqui estamos buscando um tratamento físico e espiritual, possamos receber o que viemos buscar, de acordo com os nossos merecimentos, com a Tua vontade, e que nós nunca nos esqueçamos que a maioria das nossas adversidades, a cura só depende de nós. Que o Senhor abençoe os nossos lares, os nossos familiares, todos os nossos irmãos que aqui não puderam chegar por motivos particulares, a todos que aqui se encontram presentes, Pai. Derrama sobre todos nós as Tuas graças, bênçãos e misericórdia. Esteja conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Precisa calibrar a distância. Eu não posso deixar de falar da imensa alegria que a gente tem todas as vezes que a gente chega a essa casa. Porque a gente tem um sentimento profundo de gratidão. Porque essa casa, quando chegamos de São Paulo, no ano 2000, foi a casa que nos abriu as portas para darmos continuidade nos nossos estudos, sem perguntar quem éramos, sem perguntar qual era a nossa intenção, simplesmente nos abraçando. Então a gente tem muita gratidão por esta casa, por rever alguns amigos
que estavam aqui desde aquela época, e os caminhos nos levam para vários lugares, porque assim é o Espírito, né? Ele age em todos os lugares. Nós hoje estamos em outra casa, que nós falamos que é casa irmã, porque a doutrina não deve concorrer com nenhum outro tipo de religião, muito menos com aqueles que professam a mesma fé. Hoje vamos trazer aqui um tema que eu acredito que vai ser tranquilo para todo mundo entender, porque é um tema totalmente atual, tempos de transição. A Terra passa por profundas modificações, porque ela está deixando de ser um mundo de provas e expiações e entrando num mundo de regeneração. Aliás, já estamos vivendo a regeneração. Agora, tudo isso parece novo para nós. Ok, estamos mudando de provas e expiações, passando para a regeneração. E o que muda? Será que o físico da Terra não é a enchente que vai transformar os lugares? As montanhas que serão removidas, elas estão dentro de nós. Então essa grande mudança é uma mudança de comportamento. Então a gente precisa cada vez mais estar abertos a exatamente mudar. Mas quando a gente fala em mudar, a gente sempre pensa em mudar o outro. Porque é mais fácil. Porque a gente só vai pedir, exigir, criticar. Mas e o que nós precisamos mudar em nós? E como as mudanças que vão acontecer dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, no ambiente de trabalho, no meio religioso, no meio social em que a gente está inserido, como que ela vai nos afetar? Como nós vamos conseguir digerir tudo isso? Não deveria ser surpresa para nós espíritas, porque na doutrinação, o Espírito de Verdade e Kardec se preocuparam muito em deixar sinais, mensagens para nós. É que a gente precisa vasculhar. E em vasculhando, a gente precisa entender que está falando de nós, não dos outros. Mas vamos tentar ver o primeiro sinal que a gente trouxe essa noite. No livro A Gênese, de Kardec, no capítulo 18, é um capítulo extenso, a gente vai trazer só pedaços, só para a gente poder fazer uma explicação rápida. Ele diz assim: para que na terra os homens sejam felizes, é necessário que ela seja povoada apenas por bons espíritos encarnados e desencarnados que se dediquem ao bem. Mas apenas por espíritos dessa estirpe. Tendo chegado tal tempo, uma grande emigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão ocasionariam de novo, perturbações e confusão. Seriam obstáculo ao progresso. Serão substituídos por espíritos melhores, que farão reinar entre si a justiça, a paz e a fraternidade. Então veja, está tendo uma emigração de espíritos, retornando para a pátria espiritual. Só que o que ele está dizendo aqui? Eles não se ajustam mais com esse ambiente. Então eles serão excluídos. Nossa, eles vão morrer? Não. Somos espíritos eternos, a morte não existe. Serão transportados para um planeta que está começando de novo em provas e expiações. Serão aqueles que a Terra recebeu um dia, que vão ajudar a descobrir a roda, o fogo, que vão olhar um determinado vegetal lá, vai ver que tem um caulezinho meio arroxeado, uma folha alongada de um verde característico, e vai falar para os outros: olha, se a gente cavar aqui, a raiz desse negócio aí dá para a gente comer, dá para alimentar a gente. Talvez vão construir pirâmides também nesse outro planeta,
Quem sabe? Mas são estes que praticam o mal pelo mal, que não estarão mais em condições de habitar a terra regenerada. Porque até hoje o mal predominou. E com a terra regenerada o bem vai predominar. E eles não se ajustam. Então eles estão tendo a sua chance, mas estão falhando. Ou melhor, nós estamos falhando. Não são eles, somos nós. Então é muito provável que pessoas que estamos convivendo, que conhecemos, esses espíritos, vai demorar um bom tempo, se a gente fizer a nossa parte, para a gente reencontrar com eles. Isso é a regeneração. E precisa ser assim. É da lei que seja dessa forma. Paulo, tudo bem, está lá na Gênesis, mas a Bíblia falou alguma coisa sobre isso? Falou sim. Sermão profético, Mateus 24, versículos 3 a 14. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, para Jesus, em particular dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do tempo? Para eles, Jesus precisaria voltar em carne e osso, né? Não na ideia, não no exemplo, não através do Espírito da Verdade que disseminou toda a doutrina do Cristo por toda a face da terra. E eles achavam que seria o fim do mundo. É o fim de um mundo, do mundo de provas e expiações. Mas quem se credenciar a entrar no novo mundo regenerado, vai continuar. Então o mundo não vai acabar, não vai ter um cometa que vai chegar aqui, explodir a Terra. É o fim do mundo. Não. Nós vamos continuar. Só que com uma outra estirpe de espíritos, para disseminar o bem sobre a terra. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Rumores de guerras, a gente está vendo todo dia. Só que a gente acha que guerra e rumor de guerra só acontece na televisão, né? É só a Rússia com a Ucrânia, é só o Hamas contra o Israel. Mas nós vivemos guerras nas ruas, dentro de casa. Guerras psicológicas que matam, que fazem pessoas irem ao suicídio. Isso é guerra. Não é a guerra de bomba, é a guerra psicológica. Já temos notícias da espiritualidade que os suicídios aumentarão, multiplicarão. Isso também é guerra, que precisa de uma atenção, de estratégias para fazer reinar a paz. Então não é só com armas que se luta, não é só com armas que se destrói, às vezes é com palavras. Porque palavras, elas podem doer, elas podem diminuir, elas podem ser palavras de preconceito, de exclusão, mas as palavras elevam, as palavras dão oportunidade, as palavras perdoam, é só a gente saber usar. E ele continua: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, plural, fomes, e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros,
e uns aos outros se aborrecerão. Dentro das casas espíritas, dentro da religião, a gente vai se aborrecer com pessoas. Por disputas de cargo, pelo orgulho que ainda impera em nossos corações. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, que é tudo que é contrário à moral e à religião, isso é demais para a gente ouvir e falar. O amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O amor de muitos se esfriará, dentro das casas, nas ruas, dos locais de trabalho, nas casas espíritas. Temos que cuidar para não virarmos as costas a quem nos procura, talvez pensando no nosso lar, no nosso aconchego, porque precisamos voltar para casa. Então esse é um bom motivo para virar as costas a quem bate a porta. Temos que nos dedicar muito mais horas. E é gozado a gente ver o espírita falar que está cansado, que já fez muito atendimento, e ao mesmo tempo contar histórias do Chico que ficava até 2, 3 horas da manhã atendendo, sem reclamar, sem ganhar. É um contrassenso. Gente, nós estamos vivendo um tempo maravilhoso de trabalho. Talvez nós pedimos, alguns imploraram para aqui estar. E não vamos esperar, no nosso retorno, puxar a capivara, não é assim que fala? Puxa a capivara lá. Paulo Toledo. Você era diretor de uma casa espírita, né? É. Aí você já começa a baixar o olho, né? Já fala, lá vem. Você não sabia que tinha que fazer isso aqui? Sabia. E por que não fez? Porque nada passa desapercebido para a espiritualidade. Principalmente aquilo que nós pedimos para fazer. No livro Transição Planetária, do Divaldo, sob a inspiração do espírito Manuel Filomeno de Miranda, que é um que colabora muito com o Divaldo, né, na construção desses assuntos, tem uma parte que fala assim: antes, porém, de chegar a esse momento, a violência, a sensualidade, a degradação, os escândalos, a corrupção atingirão níveis dantes jamais pensados, alcançando o fundo do poço, enquanto as enfermidades degenerativas, os transtornos bipolares de conduta, as cardiopatias, os cânceres, os vícios e os desvarios sexuais clamarão por paz, pelo retorno à ética, à moral e ao equilíbrio. Frutos das paixões das criaturas que lhe sofrerão os efeitos em forma de se gastar até a destruição libertadora. E lentamente surgirão os valores da saúde integral, da alegria sem defeitos, da harmonia pessoal, da integração do espírito cósmico da vida. Desvarios sexuais. A gente está vendo isso. Aliás, há pouco tempo atrás, vimos isso explicitamente num show na televisão. Todo mundo sabe do que a gente está falando. Agora a gente pergunta: será que a gente precisa isso deixar entrar nas nossas casas, nas nossas vidas? Ah, mas é só um show. É verdade. É teatro. É verdade. Mas você tem coragem de assistir aquilo do lado da sua avó? Da sua mãe? Pegar sua filhinha de 7, 8 anos e assistir com ela do lado? Então, se você não tem coragem, aquilo não é bom. Aquilo não é bom.
E quando a moral voltar, nada disso vai ter mais espaço no noticiário, nem nas nossas vidas. Porque só tem espaço porque tem quem dá atenção. Só por isso. No livro Plantão de Resposta, que é referente ao programa de televisão de dezembro de 1971, eu não assisti com certeza, né? Não havia nem nascido. Mentira. Programa Pinga Fogo 2, né? Da extinta TV Tupi. Era um programa de entrevistas e eles fizeram 2 programas com o Chico, que varou a noite, só para lembrar o que a gente falou, porque era o Chico. Então perguntou ao Chico: o que a doutrina espírita pode dizer a respeito do fim dos tempos? Isso é, como ocorrerá a transição de planeta de provas e expiações para de regeneração? Aí o Chico responde: através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade. A humanidade caminha para a regeneração das consciências. Cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão. Trabalho e amor ao próximo com Jesus. Este é o caminho. Nossa, Paula, mas essa resposta aí ficou meio difícil, né? De entender. É difícil. Se a gente espremer isso aqui, espreme, né? O que a gente vai tirar ali de sumo dessa fruta maravilhosa? Ele está dizendo, o que a gente precisa fazer? Ter o adiantamento moral e espiritual. É só isso. Melhorar a nossa moral e o nosso espírito. Que a gente vai conseguir fazer tudo isso aqui. Que a gente vai conseguir passar por esse momento vitorioso, talvez até ajudando alguém pelo caminho. Só assim. Tá, mas como é que a gente faz isso? Nós buscamos na Revista Espírita de fevereiro de 1864, na parte das dissertações espíritas, onde um espírito protetor estava dando ali um descritivo da necessidade da reencarnação. E num determinado momento ele falou das 3 fases do espírito, né? E explicou um pouco sobre o aprimoramento moral, mas ficou meio complicado, porque palavras difíceis, texto extenso. Então, pediram para Kardec, poxa, dá uma diminuída nesse texto aí, para que a gente possa entender melhor. E fizeram como uma pergunta para ele: em que consiste o adiantamento moral e espiritual? Ele respondeu assim: embora possais eventualmente usar como sinônimos esses 2 tipos de progresso, é necessário deixar claro que são progressos distintos, pois relacionam-se a aspirações diferentes. O progresso moral advém da compreensão das leis de Deus e do desejo de relações sociais que possam tornar o mundo o melhor possível. Por isso, as leis dos homens devem ser leis morais, se quiser uma vida melhor na Terra. Uma reforma nas nossas leis. Notai que não precisa crer-se espírito para desejar uma sociedade melhor. Olha o que ele está dizendo. Ele está falando assim, não é só quem acredita que é um espírito que pode contribuir. Aquele que não acredita em Deus, que não acredita em espírito, ele também quer uma vida melhor. E ele também quer leis melhores. Porque independente de crer ou não em Deus, ele vai trabalhar no bem coletivo, não individual. Então ele está dizendo aqui, não é somente a gente que é espírita, não é só o católico, não, são todos, sem exceção. Mas ele continua. Porém,
Aí ele começa a falar do espírita. Aquele que se sabe espírito e deseja progredir como tal, deve expandir suas aspirações e almejar mais do que a moralização do mundo em que vive, pela mudança do seu próprio comportamento. Então eu tenho que mudar o meu comportamento para almejar algo melhor lá fora, para que o meu exemplo arraste pessoas para ser melhor. Exemplo, ações, atitudes diferentes. Nós fazemos as coisas hoje muito mecânicas. Deve desejar as moradas felizes, a vida dos espíritos superiores. Acrescentando ao seu bem proceder essa nova aspiração. Deve dar à vida material um valor relativo, usufruindo dela apenas o necessário para atingir o objetivo a que está destinado por Deus. Apenas o necessário. Nós não vamos levar nada daqui. Nada. Material, nada. Nem o corpo físico. Progredir como espírito imortal e aspirar à suprema felicidade, que é ser espírito puro, a mais alta ordem da evolução de espírito. Pode-se dizer então que o progresso espiritual seria conhecer a verdade para viver de acordo com a verdade, não mais circunscrito a um mundo, mas na plenitude da unidade divina. O que ele quer dizer? Para que a gente viva hoje já a vida de espírito imortal. Não esperar chegar na espiritualidade para viver a vida de espírito imortal. Eu preciso amar, eu preciso ser paciente, preciso desenvolver meus talentos, mas que seja aqui na escola. Porque aqui nós estamos sendo colocados à prova. Gente, é tão simples, é tão simples. Eu vou tentar trazer um exemplo de simplicidade nas ações, nessas nossas atitudes. Vamos pensar que a gente está lá no aeroporto, passa por trás da Fiat ali, perto do semeador, e desce aquela rua que vai sair lá no poupa-tempo. Conseguiram se localizar? Está fácil, né? Está fácil. A gente começa a descer, trânsito ali, normalmente tem trânsito, se for à tarde então, com a escola, o pessoal saindo, bastante trânsito. Lá quase no final, à direita, tem um hospital, Hospital São Domingos, que tem uma rampa de acesso. Alguém deixou alguém no hospital, está saindo por ali. Ninguém deixa o carro que está saindo dali entrar. O cara que está saindo dali, ou a mulher, ele não foi comprar cerveja. Ele não foi deixar o filho na escola, que talvez a gente deixou lá atrás, alguém entrar. A gente não sabe em que situação aquela pessoa que está saindo com o carro deixou alguém lá no hospital, na emergência. A gente não sabe se ele está preocupado com outras coisas, por conta do acontecido. Por que a gente não deixa a pessoa entrar na nossa frente? Ah, porque os carros atrás vão buzinar. Que legal, que bom. Não importa. Superação das dores. Supera o buzinaço, mas deixa a pessoa entrar. Ah, mas eu estou com pressa, porque eu estou vindo aqui para o amigo Germano, estou indo lá para o Caminho Verdade e Vida, e eu preciso chegar cedo, que eu preciso me preparar, porque eu vou dar passe. Tem melhor preparação que essa? Supera qualquer oração que você faça aqui dentro. Pensar no próximo. Fazer o bem sem olhar a quem. Mas a gente não faz. E esse é o comportamento que nós temos que levar para lá. Para contagiar. Não é acelerar na lombofaixa, quando vê que tem alguém passando. Ah, não, eu vou passar rápido para não ter que parar, porque esse cara, ele manca de uma perna, ele vai demorar para passar. Vai mais devagar. Para.
Dá o sinal com a mão para outros carros também pararem. E se fosse o nosso paizinho, nossa mãezinha, um avô nosso? A gente queria que os pessoal parasse, né? É coisa simples, gente, simples. Na Revista Espírita, de fevereiro de 1868 agora, num capítulo que fala Os Messias do Espiritismo. Então, também é um capítulo extenso, mas ele fala assim, que os Messias, seres superiores, espíritos da primeira ordem, os espíritos puros, que são aqueles que são chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis daí por diante, e acima das fraquezas humanas, mesmo da encarnação. São esses que não precisam mais reencarnar, porque já se desenvolveram de tal maneira que nem perispírito eles têm mais. E eles não precisam, a não ser que seja por missão. Um deles, a gente lembra, Jesus, espírito da primeira ordem. Mas não é o único Messias nesse universo imenso de 200 bilhões de sóis. Quantos mundos de regeneração há nisso? Né? No mínimo 200 bilhões. Então ele fala assim, há muitos espíritos superiores que concorrerão poderosamente para a obra regeneradora, nos auxiliarão por amor. Mas nem todos são Messias, porque espíritos já saindo do último estágio da segunda ordem, que são antes de se tornar espírito bom, eles são espíritos perfeitos, mas eles não são ainda puros, mas são Messias também. Também podem nos auxiliar. E todos estes vão colaborar. Aí ele diz assim, espíritos das 3 categorias devem concorrer ao grande movimento regenerador que se opera. Ou seja, irão reencarnar espíritos de todas as ordens, de puros a imperfeitos. Perfeito está fácil a gente conseguir perceber quem são. Um está fazendo palestra no Amigo Germano hoje, um deles. Imperfeito. Mas estamos concorrendo, sendo auxiliados por aqueles que já passaram por onde estamos passando, que já regeneraram mundos e que vão nos ajudar a regenerar este mundo. Porque às vezes a gente acha que somos nós que vamos regenerar a Terra. Não, a gente não sabe. A gente não sabe. Só pode regenerar a Terra quem já participou de uma regeneração, que já vive a regeneração. Então eles virão reencarnar nos nossos lares, como filhos, como netos, como sobrinhos. Não para a gente dar videogame de última geração. Não para a gente dar o tênis mais caro da prateleira. Eles precisam do apoio do imperfeito ainda, para relembrarem, para entrarem de novo no prumo, para virem cumprir a sua missão. Eles não são Messias, mas são espíritos regeneradores. Muitos trabalham nas casas espíritas hoje, dando consulta, nos orientando. Perde um tempo danado para a gente ouvir 2 ou 3 palavras, porque a gente não faz nada do que eles falam. Nada. Não toma um remédio, não muda postura, não faz. Aí vai lá, melhorou? Não, não melhorei. Fez o que eu pedi? Ah, irmão, é tão difícil. Pediu só para deixar passar,
o carro que está saindo do hospital na frente. E é difícil. Então, como já estamos com o tempo estourando, o que a gente precisa fazer? A gente precisa repensar as nossas posturas. A gente precisa olhar o outro como irmão de verdade. Muitos destes, simples, que não medem esforços para estarem nos auxiliando na casa espírita, numa igreja católica, na rua, que não tem hora, não tem roupa que ele se preocupa, o veículo que ele vem. Preparando essa palestra, a gente lembrou, acho que quem é mais velho aqui na casa vai lembrar, né? Dos mais novos talvez não, do seu Adão, que vinha distribuir mensagem aqui na porta do centro. Não tinha nem a parte nova ainda, de bicicletinha. Vinha, lá de baixo, ele morava lá para baixo. Um sorriso desdentado ali na porta. Mas era tão acolhedor receber a mensagem do seu Adão, mas tão acolhedor, porque ele expressava verdade. Ele não entregava a mensagem com as mãos, ele entregava com o coração. Que bom que você está aqui. E para finalizar, eu deixo uma pergunta, mas a gente já vai responder. Quem é a pessoa mais importante da casa espírita? O médium de atendimento? O diretor? Não. É aquele que nos recebe lá na porta. Aquela é a pessoa mais importante. Porque é aquele sorriso que faz a gente voltar. É aquele sorriso que acolhe. É aquele sorriso que abraça. É aquele que nos dá coragem, mesmo sem sermos espíritas. Porque muitos chegam na casa espírita achando que vai ter incorporação de espírito para todo lado. Todo mundo jogado no chão, e aquela barulhada. Pensam assim. Mas aquele sorriso dá coragem. Porque aquele não é o sorriso dele, é o sorriso de Jesus, através dele, que faz a gente falar assim, não, eu estou no lugar que eu preciso estar. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que a gente tenha tocado um coração essa noite. Porque se tocamos um coração, sairemos daqui totalmente realizados. Boa noite a todos. 200. Parabéns. Convidamos a todos nesse instante para que possamos fechar os nossos olhos e buscar a nossa ligação com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso irmão maior e nosso grande mestre. Agradecendo pelo dom da vida, por estarmos aqui reunidos em Teu nome e termos a certeza de que Tu está entre nós. Então, Mestre amado, que através dos Teus prepostos, possamos receber no fundo da nossa alma, no nosso corpo físico, todas as benesses que trouxeram até aqui esta noite. Que após a aplicação do passe, consigamos ter diminuído as nossas dores, ter as nossas dúvidas esclarecidas, ter colocado em nós um pouco mais de paciência, resignação, amor, caridade, mas aquela caridade que Emmanuel nos trouxe de uma forma tão linda, que nos pede
o perdão das ofensas, que nos pede benevolência para com todos e indulgência para as imperfeições dos outros, para que os bons espíritos e o próprio Jesus tenham indulgência para cada um de nós. Que possamos levar para os nossos lares toda essa luz, toda essa paz, e lá disseminar para aqueles que lá ficaram, fazendo com que eles possam nos suportar, porque com certeza somos muito difíceis para cada um deles. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre.